feliz, irmãos, nessa noite, que Deus tem feito essa grande obra, que nós fazemos parte. Eu louvo a Deus, eu poderia tudo, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor José de Oliveira, e pastor Elias, vice-presidente, pastor da igreja, Otaviano, pastor Leônidas, os presbíteros, diáconos, auxiliares. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos servos de Deus, que Deus tem levantado. Quero louvar a Deus pela vida da igreja que está presente. Eu glorifico, irmãos, a Deus pela sua vida. Mas eu louvo a Deus pela vida dos que não estão presentes, porque estão em outros estados, em outros lugares, em outras cidades. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que partiram e que deixaram a sua saudade, pastor Glauco. Eu louvo a Deus pela vida deles nessa noite, porque eles fizeram parte dessa obra também, e estão na história da igreja, que eu não vou mencionar, mas louvo a Deus pela vida e pelo que Deus tem feito no nosso lugar, A igreja, ou seja, a Jurema, tem duas histórias, um antes e um depois do 88, irmãos. Eu digo isso sem nenhum medo de errar, e todos podem confirmar. Eu estou surpreso pela oportunidade que o pastor me deu para trazer a palavra. E antes de iniciar a palavra, eu quero louvar a Deus também pela vida da irmã Zilmar, que eu convidei, e a vida do Lourinho, que é o esposo da irmã Regina, padrasto do nosso amigo Cristo, do nosso irmão Cristo, que também eu vinha convidando ele, insistindo para ele ver o culto, e hoje está presente juntamente com todos os nossos irmãos que estão presentes. Irmãos, vou trazer uma palavra, certamente o pastor Cleópio tem algo para falar, pastor Elias. Todos nós, se fosse dada a oportunidade, eu vou selecionar aqui alguns. O irmão Antônio, por exemplo, presbítero Antônio, presbítero José Sebastião. Por que esses? Presbítero Nezim, o pastor José Otaviano. Por que esses, irmãos? Foram os que principiaram, os que tiveram aqui no princípio da obra juntamente com o pastor. E pela misericórdia de Deus eu também estive aqui e estou, para a glória de Deus. Então todos eles teriam uma palavra, tem algo para contar. Eu acho que esse culto, irmãos, deveria durar pelo menos 12 horas, pastor, para a gente se expressar, para que todos trouxessem, falassem, posassem aquilo que tem dentro de si, porque a história é uma história longa, irmãos, de muita vitória, que o Senhor tem nos dado, de muita luta, de muita vitória. Às vezes a gente para um pouco e conta aqui ali algo que aconteceu, Nessa noite eu quero trazer uma palavra, nem vou me estender não, irmãos, no histórico da igreja. Eu não sei, alguém acho que tem um histórico, não sei se alguém preparou um histórico, mas quando eu aceitei Jesus ainda no 88, meus irmãos, nós andávamos de pé, ninguém tinha jumento, ninguém tinha moto, nem bicicleta, pastor Globo. Vocês estão aqui, eu vou distrair, porque senão não vai pegar bem, quando eu vou chorar, eu estou num lugar bem reservado. Eu não gosto de chorar bem na igreja. Mas, irmãos, nós tínhamos um trabalho aqui, o Zé Sebastião, o presbítero Zé Sebastião da Timbaúba, e nós tínhamos um trabalho no Carrasco. 10 quilômetros daqui para lá, acho que da Timbaúba não mais, A gente ia e voltava de a pé. Ia cantando e voltava cantando. E Deus abençoou, Na ponta d'água e no Mosquito, nós fizemos esse trajeto. Foi assim, pastor? Nós atravessávamos o rio e do outro lado. Mas não era como Josué, não era na cheia, não, era só maré, mas tinha maré, Então nós íamos lá para a ponta d'água de culto e Deus estava conosco. Eu digo nós, porque o pastor marcava os cultos, novidade. E culto naquela época era algo nessa região, apesar de o presbítero Natanael e o irmão Joaquim Flor, que eu quero mencionar também, agradecer o Natanael, louvar a Deus pela vida dele e a família Flor que nos ajudou, Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Joab, que deu ao pastor Cláudio uma assistência na época, O presbítero Natanael, o irmão Joaquim Flor, presbítero, que já partiu, o irmão João Levino, que também nos ajudou, que também já partiu. Por isso eu louvo a Deus pela vida dos que partiram e pelos que estão presentes, que fazem parte da história da igreja. Não vou se estender, irmãos, o tempo passa rápido. Quero ler uma palavra no livro do Gênesis, no capítulo de número 12. Olha, o Senhor, você quer ler comigo? Acho que não, O tempo é curto. Mas abra sua Bíblia do Gênesis, capítulo 12.
Aleluia. Gênesis capítulo número 12, versículo 1. Vamos aos 4 ou 5 versículos só para nós respaldar aqui o assunto. Eu não vou me deter nisso aqui, irmãos. Eu só quero tomar como base, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Eu quero tomar esta palavra como base, irmãos, para nós trazermos uma rápida palavra. Certamente os irmãos querem expressar, o pastor, o presidente. Nessa palavra, irmãos, eu quero colocar um título dele, né? Ou pelo menos focar no assunto. Aleluia. O assunto que eu quero focar nessa noite é a respeito de renúncia. O pastor Leôncio está até pregando quase a respeito disso no programa dessa tarde. Eu quero falar de renúncia. E por que esse texto? Porque eu achei que ele é mais engraçado para falar disso, né? 1988, irmãos. O pastor Cláudio chega exatamente no dia 25, pastor, de junho, exatamente está completando 35 anos hoje. O pastor Cláudio, a esposa, a irmã Maria, o Josafá, a Miriam, a Débora, o Ezequiel, né? Ezequiel, Débora, Ulda e Elias, 6. Mais 8 pessoas. O Elias tinha 8 anos, mais ou menos. Não quer dizer para que vocês não analisem a idade dele. 8 pessoas. Deixou o emprego em São Paulo e veio para Jurema. Aqui ele não tinha emprego. E o presbítero, irmão Joaquim, falou que partiu. Uma vez deu um testemunho, quando viu o início da obra, ele disse, eu pedi perdão e disse, eu pequei, ou eu errei, porque quando eu ouvi que o pastor Cláudio vinha para cá, o presbítero, irmão Cláudio, eu disse, o que é que ele vem fazer na Jurema? E ele confessou, irmãos, que tinha errado. Mas 8 pessoas, irmãos, sem um emprego e sem um salário. Eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Quem de vocês tinha coragem de enfrentar isso? Sair uns 3 mil quilômetros, daqui para São Paulo, uns 3 mil quilômetros, né? Mais ou menos 3 mil quilômetros, né? De distância do seu emprego, você deixar. Como é que tem coragem de ir, irmão? Vocês têm coragem de ir aí? Não, isso aí não tem. Pelo olhar eu estou vendo que ele não tem coragem de ir, né? Então, irmãos, isso chama-se renúncia. Você tem coragem? Peça para a produção, né? Olha, irmão, isso chama-se renúncia. Quando se fala de renúncia, tem um monte de perguntas, irmãos, que esboça dentro do ser humano. Primeira pergunta: por que eu tenho que renunciar? Renunciar, irmãos, deixa eu explicar para você. Todos nós temos um projeto. Você acha que Abraão não tinha um projeto dele? Abraão era um senhor que tinha uma família da casa do pai, e ele estava construindo uma família própria, que tinha servo, que tinha alguns bens, que tinha uma cidade natal e que tinha um aparato para sobreviver na cidade que ele tinha. E Deus aparece a ele e lhe faz essa proposta. E eu queria dizer para você, quem é que não tem projeto de vida? Todos nós temos um projeto de vida. Todos os senhores, as senhoras têm um projeto de vida. Renúncia, irmãos, é quando nós colocamos o nosso projeto na gaveta e dizemos sim para o projeto de Deus, e isso é renúncia. E quando a gente fala de renúncia, muita gente pergunta, por que eu tenho que renunciar? Então é por isso que precisa renunciar. Segundo,
Então a graça que você recebeu vai te ensinar nesse processo. Não é de qualquer jeito. Mas a terceira, o que é que eu tenho que renunciar? Eu fumava, não fumo mais, bebia, não bebo mais, eu jogava, não bebo mais, me prostituía, não me prostituo mais, mentia, não minto mais. E o que é que eu tenho que continuar renunciando? O quê? Meu Deus! Lucas capítulo 14, versículo 33. Jesus disse: aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então a receita de Deus é tudo. Nós deixamos tudo, nós tínhamos uma chamada, né? Ei, irmão, nós deixamos tudo para recebermos essa posição, mas depois de um processo ela segue, e é nessa chamada é preciso continuar renunciando todo dia. Jesus diz que aquele que não toma a sua cruz a cada dia e me segue não é digno de mim. Esse processo é cada dia, irmãos, no passo a passo. O cristão precisa ir renunciar. Eu pensei que você deu uma mensagem a respeito da obra, irmão Neto. Deixa eu dar uma palavra, Deus colocou no meu coração. Então eu preciso continuar renunciando. E o processo de renúncia é tudo, irmão, porque tem uns, eu costumo dizer, parece comigo. Tem uns que renunciam, canta aquela maravilha, renunciou 30%. Outros têm uma mensagem que a maravilha renunciou 40, 50, 60. Ei, mas a Bíblia diz que Abraão deixou tudo e partiu para uma terra que ele nem conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não renunciar tudo quanto tem, eu não quero para ser meu discípulo. Jesus disse. Então, processo de renúncia, por que é isso? É porque, irmãos, é a receita para quem quer fazer a obra de Deus. Hoje, você está vendo a igreja abençoada e bonita, mas alguém teve que pagar o preço, teve que renunciar. Alguém teve que deixar o emprego. Alguém teve que sacrificar a família. Alguém teve que renunciar ao projeto de vida. Alguém teve que se disponibilizar, se entregar mais uma vez ao Senhor, para deixar Deus usar, para que você pudesse hoje olhar e ver a obra. Aleluia. Para que Abraão fosse chamado de Abraão, pai da fé, alguns analistas dizem que ele renunciou muitas vezes, mas 7 se destacam. Não vamos falar de 7 não, você pode ficar preocupado que eu vou encerrar daqui a pouco, né? Mas 7 renúncias se destacam. Primeiro, a tua terra natal, sai da tua parentela, né? E da casa de teu pai e do meio dos teus familiares. Eu quero resumir só com 2 renúncias. Sai da tua terra natal, casa de teu pai e do meio da tua família. Renunciar é colocar como apenas umas. 2 vezes Abraão renuncia. Primeiro a casa do pai, ou seja, não, primeiro a terra natal, deixar a sua cidade, irmãos, e sair peregrinando para levar a mensagem. Não é fácil, pastor Leônidas, mas é preciso renunciar, irmãos. Os discípulos ficaram rondando em Jerusalém, e o Senhor já havia dito que eles precisavam deixar Jerusalém, e eles começaram a rondar Jerusalém, até que o Senhor mandou uma perseguição, e quando o sapato começa a apertar, os discípulos se dispersam pelas aldeias, pelos lugares vizinhos, levando a palavra, porque é preciso muitas vezes renunciar a casa, a terra natal, e assim fazemos a obra de Deus. Segundo, a casa do pai e os familiares. Oh glória, se existe coisa difícil é deixar o pai e a mãe aí partir, mas Jesus disse que aquele que deixa o pai, a mãe, o irmão, a irmã, né? É o filho, a filha, por amor de mim não é digno de mim. É um processo estreito. Hoje você vê a igreja e glorifica. Tem coisa que eu costumo dizer, irmãos, constantemente, não sai de mim, né? Mas tem coisa que eu costumo dizer. Quando você está estudando a história de Abraão, você se encanta. Quando você está estudando a história de Davi, de Samuel, de Josué, enfim, quando você lê hoje, você vê, olha para trás e vê, pastor Cláudio, isso aqui é a sua história. Aleluia. Essa aqui é a sua história, meu pastor, que você construiu com a renúncia que você fez, deixando
Está aí a história dos que renunciam, irmãos. A história de Abraão é tão linda, irmãos. Em toda a Bíblia Sagrada está lá, né? O Deus de Abraão, nas maiores dificuldades da vida, nos momentos mais críticos da vida, nos momentos de maior apuro da vida, os grandes homens de Deus dobravam o joelho no chão e clamavam pelo Deus de Abraão, porque tinham a certeza que aquele que abençoou Abraão, ele ainda continua poderosamente fiel para abençoar aqueles que recorrem a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a renúncia do crente que teme ao Senhor, que gera frutos. Aleluia. Terceira renúncia. Gênesis capítulo 13, versículo 9, se não faz da irmã. Campinas do Jordão. A Bíblia diz que quando Ló voltou do Egito, Abraão voltou do Egito com Ló, eles estavam ricos. E Deus, ou seja, os pastores começaram a compreender. E Abraão sentou-se juntamente com Ló e disse: ó, não está toda a terra diante de ti? Se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. Se a esquerda escolher, irei eu para a direita. Mas contudo não haja problema. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos. A partir do versículo 9 você vai encontrar 3:9. E viu as campinas do Jordão, que eram bem regadas como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra entre o corrente do ar. A beleza, a terra fértil estava ali, e Abraão, ele era o líder, ele era o comandante, ele que tinha as chamadas, ele que tinha as promessas. Mas Jesus diz que aquilo que você quer que os homens façam, façam primeiro a eles. Eu acho que Abraão entendeu que Ló ia devolver aquele privilégio a ele. Mas infelizmente, quando Ló levantou os olhos, que isso chama-se concupiscência da carne, concupiscência dos olhos sobre a da vida. Quando Ló levantou os olhos, ele viu as campinas verdejantes, ele disse: aqui que eu quero montar a minha barraca, ou seja, a minha tenda. E a Bíblia diz que Ló seguiu as campinas do Jordão, que eram bem regadas, e saiu levantando a sua tenda até que entrou em Sodoma. Ei, eu quero falar de quem não renuncia nessa noite. Aleluia. Porque tem os que renunciam e tem os que não renunciam. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ló entrou em Sodoma. Talvez que a esposa de Ló fosse aquela que quando recebe o chamado, aí vocês vão pegar alguém, é que quando recebe o chamado de Deus, pergunta lá: não conheço assim. É nessa cidade em que alguém quer que você vá pastorear, tem colégio especial, lá tem hospital, quem fica botando 1001 obstáculos. Talvez que a esposa de Ló fosse assim, que agora vou ver aqui. E Ló saiu armando a sua tenda até que entrou em Sodoma. E lá em Sodoma é estreito. Quando o crente renuncia, meu irmão, é uma calamidade na sua vida. Ló entrou em Sodoma e em poucos dias começou a viver os momentos de dificuldade que o crente que não renuncia vive. Mas eu não posso cumpridar nessa noite, irmão, estou batendo. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou só mostrar para você esses dois lados da história: dos que renunciam para ver Deus abençoar, e dos que não renunciam para terminar mal. A Bíblia diz que quando Deus resolveu destruir a Sodoma, isso depois de uma série de processos que Ló passou, ele mandou tirar Ló com muito carinho. Deus tirou Ló, mandou para a cidade de Zoar. Não mandou para lá, ele pediu para ir para lá. E Deus concedeu que Ló fosse para lá. E a Bíblia diz que ele não se sentiu seguro, porque longe da orientação de Deus, lembra de Jonas? Longe, irmão, da orientação de Deus não tem crente seguro. E ele não se sentiu seguro porque achou que as chamas iam afetar a cidade de Zoar também. A Bíblia diz que ele fugiu para os montes, adquiriu uma caverna, se colocou dentro juntamente com duas filhas, e lá termina a história do patriarca Ló. O homem que voltou rico, que não tinha mais como conviver juntamente com Abraão, por causa dos rebanhos, da riqueza que possuía. Agora, irmãos, por causa da falta dessa virtude, entenda que todos nós precisamos renunciar a algo.
caverna, ele e 2 filhas que enganaram ele, e que nasceu 2 gerações, e que foram os principais inimigos de Israel. A história não termina, irmão. A história de quem não prejudica só a si próprio. O mais intrigante é isso. Quando o crente tem uma chamada, quando ele é alguém diante de Deus, ele não renuncia, ele prejudica gerações. Não, porque, irmãos, imagina, se o pastor Coelho não renuncia, como ele estava, não eu e você. Eu vou te abençoar, te abençoarei, aleluia. A bênção vai te prosseguir, a bênção vai te acompanhar, a bênção vai te alcançar, que se Deus para Abraão. Glórias. Porque a vereda do justo, irmãos, é como a luz da aurora, que vai brilhando segundo Salomão, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. É assim que acontece na vida do homem que renuncia. Abraão ficou na terra de Canaã, cidade montanhosa, não tinha muito pasto, irmãos, mas ele tinha 3 boas coisas pelo menos que marcou a sua história. Abraão tinha uma tenda consagrada e tinha um altar. Em toda a história de Ló você não encontra um altar, mas em toda a história de Abraão você encontra uma tenda, um poço e um altar. Aleluia. A vida que renuncia assim, irmãos. Tem uma casa de oração e tem um altar de sacrifício. Aqui é uma casa de oração. Agora o altar, irmãos, é você mesmo, glórias. Você, para renunciar, tem que colocar a sua vida nesse altar para a glória de Deus. Aleluia. Quarta renúncia, irmãos, às riquezas de Sodoma, eu vou passar. Quarta renúncia às riquezas de Sodoma.